Vamos lá, meus caros, dando continuidade aí, quero falar do período da prosperidade do ouro, né? Que do qual dessa prosperidade eu vou fazer um intervalo. Então, por exemplo, a prosperidade do ouro em grande volume, aquilo que nós chamamos de grande extração, nos dá as informações que vai de 1720 a 1750. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar. Porém, a queda da extração do ouro, ela não é do dia para a noite. Ela acontece de uma forma lenta e gradual, porém, ela vai ter a sua queda acentuosa em 1750. Há uma transição que muitas vezes alguns autores, na hora de elaborar ali a sua escrita, principalmente para questões de prova no vestibular, tratam como prosperidade até 1740, pois existe uma transição do início da queda, que algumas regiões de Minas Gerais apresentam um alto volume de exploração, outras já estavam em queda. Há um problema sério aqui, que quando você pega os números gerais da exploração do ouro, você tem uma ascensão. Quando você pega os números específicos da exploração do ouro, você vai ter ali algumas variações quando eu pego por regiões, quando eu estou falando específico. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque tem questões de prova de história que vem trazer gráficos. O cara vai falar da prosperidade, que o ouro estava indo bem, mas de repente você olha lá na região de Sabará, está em queda, mas o Ouro Preto está lá no topo. Mas como assim está em queda? Por outro lado, nós temos que lembrar que a prosperidade da região do ouro, ali, da questão da extração do ouro no Brasil, quando a gente fala de ciclo do ouro, nós não estamos falando apenas de Minas Gerais. Nós estamos falando também de outras áreas que contemplaram essa expansão da exploração do ouro. Nós não podemos esquecer das regiões também de Goiás e Mato Grosso, que contribuíram para essa alta. É que em 1750, a maioria das áreas de Minas Gerais estão em decadência juntamente com as outras áreas ali de Goiás e Mato Grosso. Só que nós percebemos a queda na extração do ouro em Minas Gerais já iniciando-se ali por volta de 1740. No Mato Grosso, antes, existem alguns documentos que relatam algumas regiões do Mato Grosso demonstrando queda na extração do ouro, aonde era se extraído em Cuiabá, já em 1738. Tá dando para prestar atenção? Tem que tomar muito cuidado na interpretação referente a texto e gráfico ali na hora da prova. Temos que olhar com observação ali a exploração quando ela trata de números gerais e quando a exploração ela trata ali de números específicos de regiões ali ou cidades específicas. E também temos que tomar um cuidado também quando ele utiliza esses números para efeitos de comparação e interpretação na hora da escrita. Então, muita observação com relação às questões do ouro e ali aos períodos determinados. Eu gosto de falar que de 1740 a 1750, para não surgir dúvidas na hora, ali nas suas análises com a prova, que de 740 a 50 nós temos a transição entre a prosperidade e a queda. Porque aí fica mais claro ali. Então você já olha 1740 com observação, procurando alguns dados ali. Porque se a gente fala ali, por exemplo, que é só prosperidade, você bate o olho ali e fica procurando só alta. Não, existe uma transição entre a prosperidade e a queda. Muita observação nisso que eu estou falando para vocês agora. Então preste atenção. Bom, nesse período em que nós destacamos a prosperidade, nós temos aí a construção das cidades, conforme já foi falado, né? Ouro Preto, Sabará, Congonhas, Mariana, São João del Rei. Tanto é que nós tivemos ali a capital da capitania de Minas Gerais,
era Ouro Preto. Belo Horizonte não existia ainda, viu, gente? Dada a tamanha riqueza, atividade econômica, foi uma das áreas que mais se explorou o ouro na região de Minas Gerais nesse período. E a prosperidade era enorme, um volume de extração de ouro muito grande ali na região. Então você tem grandes cidades ali para a época, uma atividade comercial enorme, fazendas ali, gado, produtos agrícolas, se explorava-se tudo. A região de Minas era um berço de prosperidade, de crescimento econômico a uma velocidade fora do comum. Não era visto a velocidade de crescimento de Minas em lugar algum. Por outro lado também, meus amigos, Portugal se precaveu em promover aí a grande estrada real Minas Gerais e Rio de Janeiro, que ligava até o porto. Se você um dia tiver a oportunidade de visitar a região de Minas Gerais, das cidades do Ciclo do Ouro, você vai ali perceber que tem a estrada real. Esse caminho pode ser feito hoje de trem e é um passeio muito legal, muito bacana. Eu não sei se é possível fazer toda a viagem. Na época, quando eu fui, estava na faculdade, né? Foi possível. Inclusive, é um passeio cultural maravilhoso, comidas maravilhosas, e você pode visitar também as igrejas com altares lindíssimos, com muita escultura em ouro preservada na região. Vale muito a pena. Porém, os dados econômicos ficam mais claros para nós, né? Porque é um gráfico que muitas vezes é uma tabela que é colocado e os alunos têm dificuldade em interpretação. Quando vem gráfico falando de entrada, de exportação do ouro, saída do ouro ali, fica mais fácil para você acertar a questão. Mas por outro lado, há uma outra forma de você ver a prosperidade da região. Quando a gente olha o número de habitantes ali que entrou na região. De 1720 a 1750, nós temos aí os dados que a entrada de cativos ela era extremamente grande. Porém, nós temos os censos não aconteciam anualmente, nem em 10 anos, nem 20, nem 30, demorava-se muito tempo. Mas o censo realizado em 1776, concluiu-se ali que na região de Minas Gerais havia em toda a região, contando todas as cidades ali da capitania, havia cerca de 320 mil habitantes. 320 mil habitantes. Sendo que 52,2% dos habitantes na região eram negros, cativos, escravos. Colocamos aqui um dado expressamente importante. A quantidade enorme de negros que haviam na região. Isso fruto do quê? Do tráfico negreiro, da compra de escravos e da exploração do ouro. O escravo não era barato, era caro. E conforme foi tendo a exploração do ouro, ele foi subindo a uma velocidade avassaladora. Se eu tenho aqui de 320, 52,2% de negros, meu amigo, o que foi pago ali por negro é muito alto e o número que tinha era enorme para os números da época. Meus caros, nós não tínhamos nenhuma cidade no Brasil com 100 mil habitantes. Eu estou falando de uma região ali de concentração das cidades, que as cidades estão todas ligadas umas a outras. Se você for viajar para a região, você vai viajar, você sai de São João del Rei, você vai ali para Ouro Preto, Sabará, Congonhas, Mariana e vai viajando tudo, Tiradentes, são cidadezinhas tudo pequeno e você olha, são coisas fora do comum. Você fala, cara, só nessa região. E essa região era a região povoada, gente. O restante era ali só fazenda, não tinha quase nada. Um ou outro tinha um povoadinho perdido lá no meio do canto. Cara, é muita coisa. Nós temos aqui 25,7% de mulatos, né? A situação dos mulatos aqui, a situação entre o negro e o branco dando seu filho, não é uma situação muito pacífica para a região. Quando nós olhamos para esses dados do surgimento aí da metade, isso daqui é fruto de uma violência, que é o estupro. Ali, o senhor praticando o estupro à mulher negra aí na região.
Por outro lado também, estudos mais recentes demonstram também que o surgimento da raça mulata na região não foi só vinculado a uma exploração ali, vinculada ao estupro do homem branco à mulher negra também, a mulher negra, mas a uma situação de uma relação de escravos domésticos com senhoras também, já que seu marido muitas vezes ficava muito tempo longe da família e essa mulher ali tinha necessidade de sexo assim como o homem, e aí acabava tendo relações sexuais com o escravo doméstico. É uma situação que ocorria, e quando ela ficava grávida, ali o parto era feito, essa criança ela ia para a senzala, muitas vezes o senhor nem percebia, porque ele achava que muitos eram filhos dele e nem percebia que muitos eram filhos da senhora, e sempre acabava tendo uma criança ali que era escrava, que tinha ali uma atenção maior da senhora, então esse era o filho dela ali, proveniente de relacionamento com um dos escravos domésticos. Quando os senhores perceberam isso, eles passaram a castrar os escravos, que eram chamados de escravos domésticos. Porém, meus caros, havia uma situação aqui de pragas e doenças na região enorme, né? Muitos escravos ali morriam, e também pessoas por disenteria, várias doenças ali, porque a precariedade da situação e das atividades de saneamento básico também eram horríveis. Tudo ali, esgoto a céu aberto, correndo, e dentro ali as pessoas procurando produtividade. Além do que, nós temos a construção de grandes casarões, o que demonstra ali uma elite extremamente grande e rica para a região. Outro ponto aqui, olha só o número de brancos, 22,1. Pega na proporção com esses dois. Olha para você ver o tanto que a entrada de negros ali através do tráfico foi grande aí para o Brasil. Entendeu? Sabendo que esses negros, nem todos ali entravam diretamente do Porto do Rio de Janeiro e subiam. Muitos também se deslocaram da região Nordeste, mas esses dados nós não temos. Mas nós sabemos que, segundo os relatos, a maioria dos escravos que chegavam na região, a grande maioria, era proveniente do tráfico negreiro. Bom, outro ponto aí que eu tenho que abordar é a prosperidade portuguesa. A prosperidade portuguesa foi enorme. A importação de produtos manufaturados dos países vizinhos era uma coisa gigantesca. Portugal importava tudo, basicamente tudo que precisava, que era relacionado a produtos manufaturados ali. E não se produzia quase nada. Portugal, que vinha tentando se reerguer. Inclusive, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Antes da descoberta do ouro, no período daquela crise que Portugal estava passando ali com relação à crise do açúcar, Portugal fez investimentos na sua burguesia para dar um impulso ali para as indústrias, um surgimento ali de uma indústria portuguesa nos produtos manufaturados, para que se possa desenvolver. Então Portugal vai caminhando a passos lentos, isso no período ainda ali de Dom Pedro II. Porém, aqui nós já estamos durante o período do rei Dom João V. E no período do rei Dom João V, agraciado pelo ouro, os investimentos ali na burguesia sobre essa atividade manufatureira ou industrial não irão ocorrer. E as pessoas ali vão ser atendidas pela questão do ouro. Portugal inflaciona os produtos na Europa. Aí vem um detalhe extremamente importante, pois você tem ali produtos manufaturados sofrendo uma alta de preços ali na Europa, isso em razão do ouro brasileiro, da quantidade de ouro que foi extraído, sabendo que Portugal arrecadava 20% e 80% ficava com o produtor aqui no Brasil, o cara que explorava. Esses 20% reunidos ali da região deram valor de uma quantidade enorme que era fora do comum. A situação é tão grave, que um paizinho como Portugal conseguiu inflacionar quase todos os produtos dentro de uma Europa.
Isso demonstra que a quantidade de ouro retirada do Brasil, ali da região de Minas Gerais, e do que eles conseguiram retirar de outras regiões, evitando ali, que impediram, de certa forma, o contrabando, porque muita coisa foi pelo contrabando, não teve controle, principalmente as regiões de Goiás e Mato Grosso, era muito ouro. Era ouro demais. O diamante também eles falam. Então você tem um processo que os produtos foram para a estratosfera ali na Europa. Então há uma situação que Portugal vai produzir uma prosperidade econômica para países ali. E um dos maiores beneficiados disso, por exemplo, é a Inglaterra. O Tratado de Pães e Vinhos vai ser formidável. Fora isso, que Portugal vai importar uma série de coisas. Portugal importa lustres da Áustria. Os caras importaram, começam a produzir bem supérfluos, trazer bem supérfluos. A roupa de tal coisa, vou comprar tal coisa que tem isso. Coisas que não precisavam. Muitas vezes produtos que já existiam manufaturados, com experiência ali de produção em Portugal, são importados. Portugal chega a importar vinho da França, tendo um dos melhores vinhos da Europa. Isso porque eles acreditavam que o ouro duraria ali para sempre, né? Mas não vai. Olha só, nós temos aí, conforme já mencionado, o crescimento econômico dos vizinhos europeus, não apenas ali da Inglaterra. A Áustria ali cresceu muito, a França, a própria Espanha ali também veio nessa onda, crescendo, outras regiões, cidades italianas se desenvolveram, porque a importação importava tudo. Tem um produto que fala, tal coisa, vem para mim que eu pago. Nós tivemos uma reforma no Palácio de Mafra, que se tornou um dos palácios mais lindos de toda a Europa, financiados pelo ouro brasileiro ali, gastos supérfluos, sem razão de ter. E essa situação do sonho português vai acabar. E quando começa a apresentar a crise, a queda ali, mas ali já tinha alguns suspiros de queda, lá por volta de 1740, porém a coroa portuguesa vai ignorar. Quando isso vai mudar? Quando o rei Dom João V, por problemas de saúde, vai ficar muito doente, e aí ele coloca no lugar dele para fazer a administração ali da coroa, um homem que era o homem da administração e da contabilidade, conhecido como Marquês de Pombal. E aí, de fato, olhando para isso, ele vai tentar mudar essa situação. Bom, meus caros, até mais!